você sabia que no Brasil, nós, mulheres, formamos a maioria? Somos 51,7% da população brasileira e mesmo assim a gente ainda tem essa preocupação com certos temas, né, referentes a gente ainda é recente, como o cuidado com a saúde da mulher, que tem um pouco mais de 3 décadas em relação a políticas e protocolos. E pensando nisso, hoje é o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. Então vamos falar sobre esse assunto? Eu bato um papo agora com a ginecologista Elis Biazus. Biazus? Biazus. E se você está em casa, já pode mandar a sua dúvida ou a sua questão referente à saúde da mulher, que a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Estou aqui esperando. Boa tarde, Elis. Bem-vinda a Ver Mais. Obrigada pelo convite. Imagina. Sempre é bom estar aqui, Que né? bom. Sempre é compartilhando. Um assunto importante a gente falar, né? Sim. Saúde da mulher. Quando a gente fala saúde da mulher, está relacionado a quê? Então, a saúde da mulher, eu sempre digo que inclui 2 temas. Um, o planejamento familiar e o segundo, a própria saúde, né? Então, existe muita informação para a gente passar e a gente sempre tem que tentar resumir para conseguir passar o máximo de conhecimento para a população, né? Então, a saúde da mulher, ela começa incluindo com o autocuidado, né? Com a pessoa tendo um propósito sobre o corpo, vaidade, a mente bem trabalhada. Eu acho que começa por aí, se gostando, né? Aí depois tem a questão toda do físico, de fazer algo para alinhar o corpo, um exercício físico, ter uma alimentação saudável e também a procura do seu médico para fazer os exames periódicos, que no início da vida, né, na adolescência, se restringe mais ao preventivo, que é o exame para prevenção do câncer de colo do útero, né, os exames de rotina, de sangue, mamografia, a gente reserva para as mulheres acima dos 40 anos, né, ou claro, para as pacientes que têm doenças antes disso, né, então acho que começa por aí, né, a procura pelo exame, para fazer a coleta, buscar informações, tirar dúvidas. Sim. E o planejamento familiar começando por aí, né? Então, se a gente fosse falar, por exemplo, a partir de que idade as mães ou os pais também, porque tem pai que faz o papel de mãe, tem que começar a se preocupar com esses cuidados da saúde da mulher? Já na infância ou é só na adolescência? Na infância, eu acho que é higiene, né? A informação para a menina ali de como ela deve se higienizar, eu acho que é fundamental. Isso evita alguns desconfortos nela mesma e talvez evite traumas depois, né, mais adiante. Então, acho que muito nessa idade se refere à higiene íntima. Isso o quê? 8, 9, 7, 6? Qual que é a idade, acho que a partir dos 6, 7 anos já começar a orientar, né? Como lavar, como higienizar, como se limpar, né? Para evitar infecção urinária, para deixar a região, enfim, sem nenhum resíduo e não gerar odor. Isso preocupa os pais, né? No momento que a menina menstrua pela primeira vez, os pais já devem ficar atentos a cólicas, fluxo menstrual, regularidade do ciclo, né? A gente tem aí um período de 2 anos onde esse ciclo pode ficar irregular, né? Então, eu geralmente atendo as pacientes nessa idade mais por cólica e por fluxo, porque a irregularidade pertence à fase do momento, né? Então, quem tiver alguma queixa nesse sentido deve procurar o ginecologista já nesse momento. E depois que inicia a vida sexual, aí é o grande marco da vinda da mulher ao consultório, né? Ou até um pouquinho antes já para ver um método contraceptivo, né? E nesse momento que ela vem, então a gente explica, orienta, faz toda uma história dessa paciente, né? Examina, coleta preventiva e propõe um método também. Né? Essa consulta, eu imagino, é uma das mais importantes, assim, justamente por vários fatores, né? Gravidez indesejada, acho que a adolescente, ele está aprendendo a lidar com o seu corpo, né? Acabou de menstruar e aí tem que ir no médico. O sistema reprodutor, eles é um dos grandes... que a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala em saúde da mulher. O sistema reprodutor, a gente tem que tomar muito cuidado. Com certeza, né? Começando pela parte externa, pela genitália, como eu falei, os cuidados com a higiene, né? E a parte interna se refere também ao casal, né? Ao homem, porque, enfim, o ato sexual, enfim. E a questão do útero pela questão da menstruação, de fluxo,
de cólicas, as trompas pela questão da fertilidade. Então, a gente sabe que o bebê é fecundado na trompa, o espermatozoide sobe para dentro do útero, encontra o óvulo lá na trompa, então também é um órgão que tem que estar ok, né? E isso também vai refletir em toda a saúde da mulher, porque porventura qualquer desacordo, enfim, qualquer problema na região pode levar a dores abdominais, a outros problemas, né? Então, com certeza, foca muito nessa região, né? Tá. Essa consulta ao ginecologista, se eu não tiver nenhum tipo de problema, ela deve ser feita de quanto em quanto tempo? Deve ser feita anualmente. Tá. Então, a coleta do exame preventivo, toda a consulta, o exame físico, o exame das mamas, deve ser feito uma vez por ano, se a paciente não tiver outras queixas, né? E a partir do início das relações sexuais até a velhice, né? Vamos ver aqui, ó. Tem uma pergunta. Boa tarde. Até que idade a mulher pode ter uma gravidez saudável? Após os 40 anos, a gravidez requer um risco maior, um cuidado maior? Com certeza. A partir dos 30 anos, a fertilidade cai muito, né? Então, ela vai caindo ao longo dos anos. Cada ano que se passa, que se espera, pior vai ficando a fertilidade, né? Então, o ideal é que a paciente engravide até os 35 anos, né? Em função disso. E a partir dos 35 anos começa também a subirem as chances de malformações, de síndromes, que se acentuam mais após os 40 anos. Então, a minha orientação é que se engravide até os 38, 39 anos, tá? Caso essa mulher esperou muito para engravidar, enfim, postergou a prole, que é muito comum, mulheres exatamente. No mercado de trabalho, e sempre fica isso, né? Família, carreira, meu Deus, como conciliar? É super normal, tá? Né? Eu acho que até a Elis pode falar, ai, passei dos 30, não tenho filho, ai, sou um ET. Não, isso aí imagino que é mais normal, né? Do que se imagina. Isso, então as mulheres estão esperando mais, elas estão vindo grávidas com mais idade, né? Isso gera mais riscos, tá? Riscos de doenças, hipertensão, diabetes e riscos de malformações. O risco sobe em relação à população em geral, porém ainda é um risco muito baixo. Então, fazendo um pré-natal adequado, fazendo exames para rastrear esse tipo de doença, tem como se ter uma boa ideia de como está a gestação e deixar a paciente mais segura também, né? Claro. Existe uma rotina de exames que as mulheres têm que fazer para cada faixa etária da vida? Então, assim, início da vida sexual, o exame preventivo do colo do útero, ida ao ginecologista, exame das mamas. A partir dos 40 anos, se a paciente, claro, antes disso não tiver nenhuma comorbidade, eu já oriento iniciar os exames de sangue, colesterol, triglicerídeos, glicose, hemograma, enfim, né? Agora a gente tem acrescentado a vitamina D também e exames de tireoide. Esse é o check-up. Check-up. Tá? Básico. Clínico geral básico. Ou gineco? Os dois. Tá? E já inicia a mamografia. Né? Para as pacientes nessa idade, geralmente a gente acrescenta ultrassom de mamas, já que as mamas são muito densas, não se enxerga tudo pela mamografia, né? 50 anos, marco da menopausa, a gente introduz mais exames. Dentre eles, densitometria óssea, para ver a osteoporose, né? E aí a gente já orienta a paciente a procurar um cardiologista, medir mais frequentemente a pressão, né? Ficar mais de olho porque as doenças começam a aparecer, né, Tata? Infelizmente, a gente vai envelhecendo e o corpo vai dando sinais de que precisa de mais cuidado. Exatamente, uma dorzinha aqui, um desconforto ali, tudo isso vai gerando uma pulguinha atrás da orelha, já que o câncer também é uma doença prevalente e que surge com a idade mais avançada, né? Então, o câncer de intestino, câncer de mama, câncer de útero, então ficar atento a vários sinais para já buscar atendimento e também fazer um tratamento precoce, né? E aí depois do quê? Dos 50, dos 60, esses exames têm que ser feitos a cada o quê? Uma vez por ano? Uma vez por ano, caso não tenham doenças, né? E com mais frequência de acordo com a patologia que a pessoa tem, né? E o preventivo, ele pode ficar mais espaçado após os 65, 70 anos de idade, já que a vida sexual da mulher também vai reduzindo, né? Sim. Então, por conta da menopausa também, né? Sim, a menopausa, então, a menopausa, todo mundo fala, ela precisa de cuidados especiais? A gente tem que ter cuidados, assim, com a menopausa? Sim, com certeza. Uma pergunta muito frequente quando eu venho aqui que me fazem é se tem alguma prevenção. Tem alguma coisa que eu posso fazer para não passar pela menopausa? Não. Não, né? Porque o ovário envelhece. Sim.
Então, não tem como evitar esse envelhecimento, né? Ele vai acontecer. Sim. Então, você vai parar de menstruar, você vai sentir o corpo diferente, né? E tem tratamentos. Sim. Então, quando mas não dá para evitar, Para né? evitar, Estilo de vida saudável, exercícios físicos, dieta, dormir bem, não se estressar, enfim, desculpe. Não, o meu também cai aqui, não tem problema, isso aí já é comum. Cair brinco aqui já é comum. Então, vou tirar outro também. Então, isso tudo, claro, auxilia a evitar os sintomas de menopausa, os calorões principalmente. Então, falando sobre isso, tem uma pergunta. Eu gostaria de saber se depois que entra na menopausa, se corre o risco de engravidar. Não existe esse risco porque o ovário para de funcionar. Parou de funcionar. Né? Tá. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante. Me chamo Vanessa, tenho 32 anos. A pergunta é, ela tomou anticoncepcional por 3 anos, depois teve 2 filhas de parto cesáreo e há 4 meses parou de tomar o remédio. Quanto tempo leva para conseguir engravidar de novo? A filha mais nova dela tem 4 anos de idade. A pílula anticoncepcional é uma contracepção de longa duração. Parou de tomar, o ovário já ovula, já engravida. Tá. Então, pode engravidar já desde o primeiro mês, tá? Ele não é cumulativo, não causa infertilidade, então super tranquilo, pode tocar a ficha aí que... Depois que acabou... Tem outra aqui, ó. Boa tarde, Tata, boa tarde. Ai, a Daiane mandou. E na hora que eu fui ler, ela apagou. Daiane, não faz isso comigo. Ó, tem uma outra aqui, ó. Aqui, ó. Boa tarde, tive uma gestação prematura de 27 semanas, há 7 anos atrás, e há pouco sofri um aborto. Quais os cuidados a partir de agora? O ideal seria procurar o seu médico, fazer exames de rotina, coletar o preventivo, examinar, fazer uma avaliação, né? Esse parto prematuro que você teve com 27 semanas, a gente não sabe o porquê, se foi uma infecção, se o colo do útero simplesmente se abriu, mas o que a gente consegue dizer é que existe uma forma da gente prevenir para uma próxima não acontecer novamente. Tem vários procedimentos cirúrgicos, o uso do pessário, que é um anel de silicone que segura o bebê, evitando um parto prematuro. Tem medicações que a gente usa para evitar as contrações, para que segure mais tempo. É comum, não? Muito. É comum muito assim? comum. Nossa, gente, muito comum. Sabia. E com todo o avanço da medicina, da tecnologia, não se consegue reduzir as taxas. Então tem muita coisa por trás que a gente não sabe ainda como resolver. Sim. Né? Para entender, né? Isso, e a questão do aborto é super comum, né, Tata? Então, o aborto, de cada 10 mulheres que engravidam, 2 abortam, geralmente por síndromes, por malformações, né? Então, a gente acaba não investigando quando é 1 ou 2, a gente investiga quando são 3 ou mais, né? Então, eu preocuparia mais com essa pergunta, com essa paciente, preocuparia mais com o prematuro mesmo do que com o aborto. Isso. Porque tu falou, né? O aborto é triste, mas é o próprio organismo, né? Muitas vezes já resolvendo ali alguma situação que não deu certo com o bebê, né? Isso, nada conforta, né? Nada conforta os pais, enfim, é uma dor que só quem passa sabe, mas é a seleção natural, né? É aquele ser que não evoluiria. Que bom. Elisa, adorei te conhecer, adorei te receber igualmente. aqui no Ver Mais. Eu acho que foi um assunto super importante, né? Toda vez que a gente fala sobre saúde da mulher, a gente tem que cuidar, fazer os exames, fazer as consultas, né? Porque nós somos importantes para a gente, muitas vezes para os filhos, para um monte da rede, né, feminina. Então, muito, muito obrigada. Espero recebê-la outras vezes por aqui. Obrigada. Obrigada. Estarei aqui. Ótimo.